criar, criar, poder popular, 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 criar. Em que nós temos a ascensão do fascismo na Itália, em que o Estado e a classe trabalhadora se associam. Ele não vai entender o que é isso, porque à luz do pensamento do Lenin era impossível compreender o que estava acontecendo naquele contexto histórico. Então vocês percebem o movimento da história e o movimento da epistemologia. Isso é muito importante no nosso curso, né? Perceber como nós estamos diante de um novo contexto histórico, e nesse novo contexto histórico emerge uma nova epistemologia, que vai examinar, à luz daquele momento, qual é a natureza do Estado. Por isso que a teoria, eu vou repetir isso até o final do curso, gente. Teoria é historicamente determinada. Então, nós não podemos fazer aplicações da teoria sem nos darmos conta da importância do contexto histórico. Por isso que eu sempre digo, olha, para definir um objeto empírico, há que reconhecer o contexto em qual ele está inserido. Então, qual é a grande contribuição de Kant? Vamos ver qual é a contribuição, tá? É entender a economia política e colocar um novo ator. Ele coloca um novo ator no papel do Estado. Ele vai colocar quem? A sociedade civil. Isso é fundamental. Vocês veem como é importante reconhecer os atores? Porque nós estamos diante de novos atores. Então, quando você tem um novo ator, você tem uma nova teoria também. Então, ele percebe que naquele contexto histórico, para além do papel do governo dos funcionários, porque uma coisa é pensar o Estado como o governo dos funcionários. E a outra coisa que o Kant faz é pensar o Estado como o governo dos funcionários mais da sociedade civil. Isso muda tudo, porque o Estado é uma representação da sociedade, do poder social. E é nessa representação do poder social que nós vamos encontrar a condensação do papel da compreensão epistemológica do papel do Estado. Então, isso é muito importante. Então, uma ciência marxista da ação política já é mais do que o Estado, porque a ação política já subiu para cima. Uma coisa é Estado, são os funcionários. Uma coisa é você pensar o Estado como funcionários públicos. Outra coisa é você pensar a ação política. Quem é que produz a ação política? Atores que produzem ação política. Então, jogou para cima. Jogou para cima. E quando ele joga para cima, ele percebe um processo, que é a ação política. Um novo processo, que está implícito no papel do Estado, que é a ação política. Então, já é mais do que simplesmente o Estado. Isso quer dizer o quê? Nós vimos isso, que a gente já examinou, né, a relação do papel do Estado nas formas materiais. Ele examina os meios de produção, à medida em que são os meios de produção que produzem as classes sociais. É a apropriação dos meios de produção que produz as diferentes classes sociais. Professora, tem uma dúvida no texto de Coutinho. Porque assim, dentro dessa concepção, não caberia fazer uma separação entre Estado e sociedade, como, né, como outros autores fazem. E aí, seria isso, dentro dessa concepção, do Estado, já que o Estado abarca é a junção, né, da sociedade civil e da sociedade política. Agora, me parece que em alguns momentos no texto de Coutinho, mais especificamente, a palavra Estado, estatal, ela aparece associada a mais essa ideia do governo, dos funcionários, da burocracia. E bem no momento onde ele define a sociedade civil, segundo Gramsci, né, remetendo a Gramsci, como uma esfera pública não estatal. Então, o que é esfera pública? O que é público?
Eu pergunto para você, o que é público para você? Ela falava que era Desculpa, eu não queria te chatear, mas só para fazer um exercício aqui, tá? Deixa eu explicar. O público é o lugar onde se faz a defesa do interesse coletivo. Então, ele não está falando, então você interpretou esfera pública como ação. Você que interpretou o governo disfuncionário. Não, a minha indagação era assim, se eu fazer colocar esfera pública não estatal. Se isso não seria uma contradição, só uma dúvida mesmo, assim, com o conceito do Estado de Direito. Então, esfera pública não estatal. Não estatal. Esfera pública não estatal. É a sociedade civil. Eu lembro disso. Esfera pública não estatal. É a sociedade civil, a esfera pública. Ah, entendi. O que você está falando? Entendi. Agora eu entendi. Você tem razão. É porque a sociedade civil ela pode ter um espaço de participação do Estado, como não. Dentro do conceito deles. Mas eu acho que ela tem razão. Mas é uma questão só. É menor, né? É menor. É uma questão menor dentro da importância do pensamento de Gramsci. E você está falando do Carlos Nelson. O Carlos Nelson é gramsciano. Já que você citou o Carlos Nelson, eu também não falei, eu devia ter falado antes. Porque o Carlos Nelson foi quem trouxe o Gramsci para o Brasil. Ele pode estar. Eu acho que você tem razão, eu me lembro agora. A esfera pública não estatal, e eu parei, fiquei pensando, mas eu não elaborei, não tem razão. Mas eu acho que isso é menor, tá? Eu acho que isso é menor, não tem importância. A gente tem que saber fazer a síntese, nós críticos. Ver o que é de bom no autor. Né? Porque tem imprecisões fazem parte. As imprecisões fazem parte da vida, do trabalho acadêmico e de tudo que a gente faz. Então, não podemos exigir precisões rigorosas, principalmente no âmbito das ciências humanas, porque é sempre uma subjetivação do conhecimento. Tá? Então, mas eu acho que agora, assim, se eu posso fazer uma observação, porque eu estava, achando que a Juliana falou, lembrando aqui numa parte do texto, que eu fiquei também com essa, não dúvida, mas querendo entender quando ele falava da sociedade civil, se ela supunha ser não estatal, né? Mas aí eu estava achando aqui no texto um trecho que ele comenta que seria uma construção progressiva, né, dessa sociedade onde a esfera pública intersubjetiva progressivamente se tornaria, englobaria ou, enfim, se tornaria onde o poder e o dinheiro, ou seja, o Estado e o mercado, estariam subordinados a essa esfera pública que ele chama sociedade civil. Né? Então, não sei se é necessariamente que não exista o Estado ou essa... Bom, gente, olha, só uma interrupção. Se eu não apresentar, como é que ele vai ser muito difícil chegar nisso. A aula é isso, essa pergunta. A política é fundamental, né, na análise do Marx. Agora, uma teoria política não estava necessariamente escrita pelo Marx, como nós já vimos, né, nas outras aulas, certo? Então, o Gramsci vem e a proposta é sistematizar, de acordo com ou tínhamos sistematizar, né, uma ciência marxista da ação política. A ciência marxista da ação política. Que é diferente de uma ciência marxista do Estado. Então vamos ver o que é a política. Aí ele vai buscar eu gosto muito desse texto do Carlos Nelson, eu já tinha dito para vocês isso. E ele vai buscar, então, nos escritos, o Carlos Nelson falando do Gramsci, vai buscar a política, eu estou trazendo uma citação do texto. E essa citação, gente, ela é muito citada, em todos os artigos, muito citada, uma citação muito citada, entendeu? Então, a política é a atividade humana central, isso é do Marx, tá? O meio através do qual a consciência individual, vejam que interessante, o meio através do qual a consciência individual é colocada em contato com o mundo social
e material em todas as suas formas. Vamos ver o que é isso. Então, primeiro, que a política é uma atividade humana, cuidado, não é trabalhadora, é humana, central, fundamental. Através da política, é um meio através do qual, é um processo, né, a política, é um meio através do qual a consciência individual, nós estamos no âmbito de um momento histórico em que a subjetividade não é ainda apresentada como conhecimento, então ainda é invisível. A subjetividade é invisível, porque ela só vai ser visível no momento em que o Freud chegar e dizer existe subjetividade. Mas nesse momento histórico se considera consciência. A consciência individual, ela está referida à subjetividade, porque ele está falando da consciência de cada um. A consciência é de natureza individual e humana. A consciência é humana. E o que o Marx falava de consciência, o Freud chamou de subjetividade. Então, é colocado em contato com o mundo social. O que é o mundo social? Olha que interessante, esse mundo social aqui, esse mundo social é o que existe, é o que a Ana Clara nos chama a atenção. Nós precisamos da sociologia do presente. Então é o mundo social, é o presente. É o que o mundo social que existe no presente e material, que é a dimensão relacional e material física da existência, em todas as suas formas. Olha aqui. Então, isso é a relação da atividade política diferente da... Como nós vimos trabalhando, a gente está trabalhando no sentido de entender quais são as atividades humanas. As atividades humanas do fazer, do trabalhar, a atividade humana da política, da ação. Aí, da ação política. E depois tem a atividade humana, nós vamos ver com a Hannah Arendt do corpo. Aí junta tudo, faz três dimensões da existência humana. 3 dimensões da existência humana, gente. Fazer, ser, né, agir e corpo. Então isso é política dentro do conceito de Marx. Por isso, que nesse contexto histórico, que eu falei no início, em que nós estamos diante de um momento histórico em que nós temos a dominação stalinista na Rússia e o Gramsci, então, ele vai construir a sua teoria, né? Em que ele vai analisar o autoritarismo. E confunde Estado com sociedade política. Estado com sociedade política e ignora a sociedade civil. Uma coisa é o Estado. Aí tem que ser aqui de novo. Mas aí ele está fazendo a crítica. Está fazendo a crítica. Estado com sociedade política. Ou seja, eu acho muito importante isso, porque na realidade a epistemologia, como muda a epistemologia nos diferentes momentos históricos. Porque mudam os atores e os processos. Por isso que eu falo para vocês, olha, nós temos que examinar os atores, os processos e o espaço que acontece, e os fatos. Atores, processos e fatos. Então, quando a gente lê a epistemologia, o percurso epistemológico e percebendo os atores, os processos e os fatos, nós vamos entender o que aconteceu de diferença na teoria. Então, aqui o Estado é tratado como sociedade política e se ignora a sociedade civil. E o que interessa, aí ele diz, o que interessa é a mineração política, que é para cima dos atores. É o processo, dentro. O processo entra dentro. Então você tem novos atores, novos processos e novos fatos, né? Se você tem novos atores diferenciados, processos diferenciados, os fatos são outros. E o objeto é uma nova contexto histórico, uma nova teoria, uma nova epistemologia. Então esse é o ponto de partida da análise de Gramsci, que vai além da compreensão da sociedade política, do governo, dos funcionários, para entender as múltiplas determinações do Estado como a somatória de sociedade política e sociedade civil. Isso explica muito tudo que está acontecendo hoje, né, no país. E tudo que aconteceu com os movimentos sociais. Porque
nós, nesse percurso, durante 15 anos, a professora Ana Clara foi coordenadora do GT, Movimentos Sociais da Ampausa. Você tem que pegar os livros da Ana Clara. Então, e nesse percurso, ela coordenou um grupo sobre movimentos sociais urbanos e hoje nós podemos entender que nós estamos diante de novas formas de movimentos sociais, onde tem outros atores, outros processos e outros casos. Por isso a importância do pensamento que eu chamo que os alunos nós podemos aplicar nesse momento de história, entender quais são os atores que participam desse processo. Ele vai fazer também o percurso no campo. É também interessante perceber como os autores, agora são os autores e atores, né? Autores e atores. Então, como todos eles fazem um percurso no campo, aí todo mundo vai, né? A gente já viu isso. Como é que o Hegel pensava, como é que acontece esse debate naquele contexto histórico. Então, para Hegel, a sociedade civil é o domínio da miséria, da corrupção. Então, em que a sociedade civil deveria ser regulada pela capacidade intelectual superior do Estado, forma mais elevada da organização social. Então, nós temos diferentes concepções da sociedade civil ao longo da episteme relativa ao papel da política e do papel do Estado. Então, enquanto Marx e Engels, para Marx e Engels, a sociedade civil e o Estado são antíteses. Antíteses. Isso também é muito importante. A sociedade civil, o domínio das relações econômicas é decisivo e o Estado é subordinado. As relações, então, entre os atores, Estado e sociedade civil. Como é que se dá a relação entre os atores, Estado e sociedade civil? Então, essa relação é lida pelo Marx como antítese. O que determina o quê? Essa é a pergunta. O que determina a transformação social? Essa é a grande pergunta da ciência política. Né? O que determina? Como é que se faz a transformação social? Essa é a mesma pergunta lá de Locke até o Hardy Livre, né, que nós vamos examinar na nossa aula. A mesma pergunta que faz a transformação é escrever, todo mundo quer saber. E a gente continua, né? Todos nós continuamos fazendo isso. Então vamos ver. Inversão das relações entre sociedade civil e sociedade política. Porque o Gramsci vai fazer isso. Ele vai inverter. Tem, por consequência, uma completa inversão na concepção do percurso histórico. O progresso não se orienta da sociedade para o Estado, porém, ao contrário do Estado. Isso é na estrutura, né? Do Estado para a sociedade. O processo de pensamento se inicia com a concepção do Estado que suprime. Então, a teoria do Estado em Gramsci, o Estado não é um fim em si mesmo, mas um aparelho, instrumento, é o representante de interesses. Então, na realidade, estamos trabalhando no sentido de ver qual é a crítica de Gramsci ao pensamento estrutural, aos estruturalistas. Exatamente. Então, na teoria estruturalista, o Estado não é um fim em si mesmo, mas um aparelho, um instrumento de interesses particulares, Então, o Gramsci ele vai fazer a crítica, dizendo que essa é uma esquematização fácil,
que não deve ser assim. Então ele vai fazer. Então, qual é a proposta analítica? A proposta analítica é compreender o momento da sociedade civil e da sociedade, o momento da sociedade civil na dupla relação estrutura e superestrutura. Então vamos ver como é que é isso. Nós temos um momento econômico e um momento ético-político. Eu penso que aqui nós vamos encontrar a compreensão mais apropriada das relações que se estabelecem entre a economia e a política. Uma coisa é pensar a dimensão econômica, outra coisa é pensar o momento ético-político. São duas coisas diferentes. Ou seja, aí ele vai falar necessidade e liberdade. Uma coisa é pensar a necessidade, outra coisa é pensar a liberdade. Ou no momento econômico, nós temos a necessidade. No momento político, nós temos a liberdade. Então, a necessidade e a liberdade, elas constituem significados em cada um dos contextos. Uma coisa é você pensar a economia pela necessidade das pessoas de viver, de sobreviver, de ter a casa, de ter... E outra coisa é você pensar a política no sentido da ação política e da liberdade da ação. E da enunciação de um consenso coletivo. Ou objetivo e subjetivo. Que uma é a dimensão objetiva da existência e a outra é a dimensão subjetiva da existência. Então nós temos o econômico, a necessidade e as condições objetivas. Elas fazem parte de uma mesma totalidade analítica. Por outro lado, nós temos o político, a liberdade e a subjetividade. Como duas formas de pensar a política. A política, como são os elementos constitutivos da esfera política. Como são os elementos constitutivos da esfera econômica. Então, como é que se faz a transformação de uma para a outra, a relação entre estrutura e superestrutura? Esse é o grande desafio. Por quê? Vamos fazer esse exercício, acho que vale a pena. Política, primeira categoria. Consciência. Então, mundo social, sociedade civil. Então, a política é a ação, a política é uma ação que se dá no mundo social, que se dá na relação dos homens no mundo social, que permite a emergência da sociedade civil, o reconhecimento da ação da sociedade civil, que não é, e vai buscar as relações da sociedade civil com o Estado, e entra nas relações de subordinação, e define as relações entre estrutura e superestrutura, vai encontrar o processo de transformação do progresso, como é que o progresso acontece, porque ele usa a palavra progresso, desenvolvimento, progresso, né? O Gramsci é mais progresso, a noção de progresso, né? E que define o momento econômico e político, que reconhece a necessidade e a liberdade, vai para o objetivo e subjetivo, isso já falei, estabelece uma nova forma de poder, que define uma nova estrutura, que define novas relações entre a estrutura e a superestrutura, com o poder, que vai fazer a crítica à estatuaria, vai entrar com a questão da democracia, que vai valorizar a espontaneidade da vida social. Tá vendo como tem uma linha demonstrativa?
ação social. Eu queria dizer que é um conceito dentro da categoria de sociedade civil. Perdão, que a ação social é Um conceito dentro da categoria de sociedade civil. não é passiva. Ação é passiva. Sociedade civil é ator da ação. Objeto se define como ator por mediação de um processo produz um fato. Esse é o objeto. Então, o ator que é a sociedade civil, por mediação de uma ação política, produz a transformação. Deu para entender? A sociedade civil é um Parece ator. muito vago ser um ator da sociedade civil, nem o Estado. Parece muito. Não consigo encaixar isso como um ator. O que você não entendeu? Porque Não, a eu sociedade não entendi. civil ser um ator para mim é muito amplo. Para mim, um ator é algo mais específico. Sociedade civil é que o Estado, sociedade civil, para mim entra aqui na categoria, não no. Que pode. Porque a sociedade civil para mim difere. São vários atores dentro da sociedade civil. Mas aí isso não depende de onde você olha, não. Porque se você olhar de uma distância maior, a sociedade civil é um ator. Se você olhar mais depende da lente que você usa, como diria, eu acho que é o Bob, é o Bob que fala isso na escala, Mas então, do jogo de escalas. não consigo, tipo. Uma coisa é ator, outra coisa é categoria. Então, mas a Você gente tá tinha acabado de colocar você agora a sociedade civil na dentro de categoria. Sim, mas veja bem, uma coisa não impede a outra, a gente já viu isso nas outras aulas, que você pode ter um ator que é ator e categoria ao mesmo tempo. Não, isso não impede que seja ator e categoria. A gente não tá falando. Não é nem do pensamento do Marx, nem do pensamento do Gramsci, nem do pensamento do Coutinho, do pensamento da Tamara. A Tamara respondeu para Eu acho que a pergunta também tem uma questão muito relacional, quer dizer, você colocava a sociedade civil em relação à ação social. Ação é processo, sociedade civil é ator. Então, fazendo uma comparação que situa a sociedade civil como ator nesse caso. E depois nós vamos ver em Hannah Arendt como a categoria a ação, ela é o centro da política. Ela escreve lá. A ação é a categoria, o coração da política. E eu estou trabalhando com a categoria ação da Hannah Arendt. Eu já subjetivei a Hannah Arendt, já uso ela como um conceito. Isso me ajudou a entender melhor o Gramsci. Ô, Tamara, só uma Porque correção. eu entendi que o Gramsci trabalha a ação política e não o Estado. Falei, não, mas o Bobbio fala disso. Mas não é o Bobbio não, é o Revel, Jacques Revel, que no Jogos de Escala escreve isso. Eu acho que eu comecei a fazer os seus exercícios e eu talvez tive a mesma dificuldade que ela tem, porque de onde se você olha a partir de um lugar é uma coisa, se você olha a partir de outro é outra coisa. Esse texto do Revel ajuda bastante porque ele explica isso, que nada é nada. Eu não conheço o Revel. Nada é nada o Então, tempo todo. quem é o Revel? Contextualiza. Quem é o Revel? Eu não conheço. Eu li o Revel no mestrado, porque eu fiz História Social do Território, e aí... Você fez mestrado aonde? Na UERJ. História Social do Território? Porque ela tem História Social e História. O outro mestrado deles é História Social do Território. E o que o Revel diz que tem a ver com o Gramsci? Não, na verdade tem mais a ver com a dúvida dela, se... Então tem que explicar, você tem que responder para ela. Tá. Se você está citando o Revel, você tem que responder para ela, dizendo quem é o Revel, o que ele escreve. Ela disse que é historiador, né? Tá bom, mas tudo bem. Eu não conheço o Revel, então gostaria também de conhecer. É porque ele tem a ver com o nosso no jogo de escalas ele explica exatamente isso, que mudando a lente que a gente olha o objeto muda totalmente do lugar, inclusive do lugar no espaço. E aí quando ela perguntou se foi sociedade civil, era ator ou categoria, eu no meu objeto do doutorado eu fico com a mesma dúvida, se a gente trata onde como categoria ou como um ator naquele contexto. E aí o Revel fala, a gente pode tratar como os dois. Depende em que momento, de que lente você usa e como você olha. Seria ótimo. Não se separa teoria e prática. Então,
Eu vejo isso aqui como um laboratório. Então, quando eu faço um diálogo com vocês, é para ajudar vocês a desenvolverem a argumentação também. Tá? Porque aí você fica mais preciso e as pessoas entendem de onde você está. E você pode ajudar também. Nesse caso, você está me ajudando. Esse texto do Bebel que me interessa muito. Tá? Muito obrigada. Ele propõe o seguinte: para construir, é preciso construir uma complexa, veja bem, complexa sociedade civil, viu, Frederica? Uma complexa e articulada sociedade civil, que assegure a possibilidade de autogoverno dos cidadãos, ou seja, valorizar a ação social, processo de transformação. Tudo isso tem a ver com teoria dos movimentos sociais, do que está acontecendo hoje nas manifestações, porque as formas de organização da sociedade civil, elas também se transformam no contexto histórico. O que eu não conhecia também era a ideia de catarse como conceito, né? Essa superação esse caminhar, né, das vontades particulares para a vontade coletiva. É muito interessante essa percepção da catarse, né? Processo. Autogoverno é um processo. Então ele faz a crítica aos estatolatras. Aqueles, então, estatolatra é ator, estatolatria é processo. É que se relaciona muito com esse contexto que ele está também inserido do stalinismo, né, de toda aquela... Claro que é o que ele está vendo. E é como se deve produzir conhecimento. Que eu sempre digo, à luz de Ana Clara Ribeiro, que nós temos que estudar o presente, o que existe. O que existe. A gente tem que estudar o que existe. E à luz de todo o conhecimento que foi produzido ao longo da história. Por isso que estou aqui, conversando com vocês sobre isso. Porque vocês vão reconhecer as categorias dos conceitos, vão reconhecer os atores dos processos, dos fatos, e vão poder, a partir, que são dois elementos constitutivos do objeto teórico e do objeto empírico, da tese de vocês. Então, a sociedade civil como superestrutura, ela tem que estar inserida no contexto do sistema político-democrático, porque o sistema político-democrático é aquele que conduz para o exercício da vida coletiva. Autogoverno, então autogoverno, estrutura, sociedade civil, democracia. Então, no conceito de hegemonia também, que é super importante no Gramsci, né? E na hegemonia, eu falei um conceito de hegemonia, porque hegemonia é uma forma de dar significado ao processo. Uma forma de pensar, uma intersubjetividade. Aqui nós já estamos entrando com intersubjetividade coletiva. Isso já é contemporâneo. Faz a vontade coletiva e produz a transformação social. Vou repetir. Educação como proposta de transformação social. Por que ele vai? Veja bem, se nós vimos que o Estado é a sociedade civil, que a sociedade civil é a superestrutura, que a superestrutura é ideologia, forma de pensar, forma de ser, cultura de uma sociedade. E aí, então, como fazer a transformação social? Porque nós então temos, se a transformação social está na superestrutura, nós precisamos reconhecer os atores principais da superestrutura e quem são os atores da superestrutura? Que são as pessoas, é o cotidiano. É o gesto, é o amor, é o afeto, é o percurso. São os atores sociais, são as manifestações, os atores que participam das manifestações. Esses atores sociais é que fazem a superestrutura. São eles os principais intérpretes. São diferentes dos trabalhadores da estrutura. Na estrutura são os trabalhadores, na superestrutura são todos os atores. Todos aqueles que compõem a sociedade. Todos. Não é só o trabalhador, é o cidadão. Cidadão é uma coisa, trabalhador é outra. Classes populares é outra. Então, nós temos que ver também como é que é isso, que cada um dos atores, o que eles fazem e como eles são tratados na literatura. Por isso a importância dos intelectuais. Outro ator novo
que a gente não tinha examinado antes, os intelectuais que fazem a organização da cultura. E aí ele vai entrar com a ideia do intelectual orgânico, né? E o que é o intelectual orgânico? O intelectual orgânico é todo aquele que interpreta uma liderança num grupo social. Qualquer grupo social. Então ele vai dizer o mestre de obras é um intelectual também orgânico, porque ele estabelece uma relação de poder dentro daquele grupo que ele... Então, tem uma outra estrutura de pensar o processo de produção da superestrutura e dos atores que participam da música. São eles que são responsáveis, então, pela organização da cultura. Quem são os padres, os professores, os intelectuais, os poetas, os artistas que fazem a produção da cultura. E, então, esses intelectuais orgânicos produzem uma hegemonia, uma forma de pensar. Uma forma de pensar hegemônica. Por quê? Porque a forma de pensar, ela produz uma intersubjetividade, uma subjetividade coletiva. Intersubjetividade é uma subjetividade coletiva que produz a vontade coletiva, ou seja, a vontade... Uma coisa é o desejo individual, que é do Freud, e a vontade coletiva é da política. Porque a vontade é uma coisa de natureza coletiva, não é individual. Que faz a vontade coletiva, e depois nós vamos ver com Habermas como a ideia da vontade coletiva se desenvolve, né? E produz a transformação social. É o discurso hegemônico que produz a transformação social, porque você, através de um discurso, você cria uma forma de pensar, uma cultura de uma determinada sociedade e produz a transformação social. O que é o Estado? Sociedade política mais sociedade civil. Então, ele vai fazer uma crítica ao modelo soviético, que está amparada numa forma de pensar o Estado como sociedade política e não como sociedade civil. E aí ele vai valorizar o autogoverno ou o governo dos funcionários. Autogoverno é o governo que emana da sociedade civil. Autogoverno. E sociedade política. Quer dizer, essa noção de autogoverno é muito importante. Por quê? Porque ela está referindo... Uma coisa é a gente pensar a ação do Estado pelo planejamento do Estado, da máquina burocrática do Estado. E outra coisa é pensar a sociedade civil no autogoverno da cidade. Então nós chegamos aqui à questão dos movimentos sociais. Porque os movimentos sociais estão associados a uma possibilidade de manifestação da sociedade civil na política. A ação política do movimento social no processo de transformação social. Então essa categoria de autogoverno, ela é muito importante para nós também. Por quê? Porque ela está composta no conjunto da ação política, autogoverno, como ação política da sociedade civil, na sociedade. Então, e o que é a sociedade civil? Aí, né? Um conjunto de organismos privados que corresponde à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade. Então, os intelectuais, eles cumprem suas responsabilidades junto aos grupos dominantes, tanto quanto a sociedade civil, quanto a sociedade política. Legal, isso achei super legal. Acho super legal. Por quê? Porque nós temos intelectuais que fazem defesa da sociedade política e temos intelectuais que fazem defesa da sociedade civil. E aí ele vai perguntar, onde se faz a transformação? Então, então ele vai fazer uma crítica à revolução violenta. E vai colocar a importância de uma revolução democrática. Que nos ajuda a entender que o Estado foi concebido como resultado de um processo. E a transformação está inscrita dentro da sociedade civil e não apenas na sociedade política. Isso já foi dito.
Hegemonia é o Estado. Agora o conceito de hegemonia. A importância do conceito de hegemonia porque é o predomínio ideológico das classes dominantes sobre as dominadas. Isso é super importante. Porque como é que você faz a dominação? Como se exerce a dominação? A dominação, perdão, força. Não, ou pelo uso da força ou com o consentimento dos dominados. É coesão ou coerção? Né? Só que força não é poder, hein? Não é Não, força é instrumental. Força é física. Força é física. Poder é social. Força é instrumental. Poder é relacional. É social. A força é da materialidade, da estrutura. E o poder é da superestrutura. Então, o predomínio ideológico das classes dominantes sobre as dominadas. Então, nós vamos ter intelectuais que fazem defesa, que fazem um discurso de defesa das classes dominantes. Nós vamos ter intelectuais que fazem um discurso de defesa das classes dominadas. Então, e aí ele vai dizer, o poder verdadeiro do sistema reside não apenas na violência da classe dominante, não é uma questão só de violência, nem no poder coercitivo do papel do Estado, mas na aceitação passiva, isso é de matar, dos dominantes. O poder verdadeiro do sistema não está na violência, mas nem no poder coercitivo do aparelho do Estado, mas na aceitação por parte dos dominados da dominação, de uma concepção do mundo que revela a hegemonia da classe dominante. Isso é muito importante, para mim isso é central no pensamento do Gramsci. E nós vamos ver, quer dizer, nós não vamos ver porque eu não sou especialista nisso, mas eu sei, por exemplo, que o Freud ele vai tratar também dessa questão. Ele mostra, ele vai dizer como é importante, o Freud ele não trata da relação de dominação social, ele trata da relação de dominação individual, de um indivíduo sobre outro indivíduo. E ele chama de escravo e senhor, porque ele está fazendo análise do indivíduo, Freud. O objeto do Freud é um homem, é o indivíduo, não é o social. Mas ele vai dizer lá nos trabalhos dele que o escravo é escravo porque aceita a dominação do senhor. E que para sair do lugar do escravo é preciso criar a autonomia do indivíduo. Por isso que é lindo isso, né? Você vê como é que é tratado no nível da psicologia, da psicanálise, como é tratado no nível da sociologia. Eu sempre penso que tem uma fronteira entre a psicanálise e a sociologia que ainda não foi descoberta. Aquele homem, o Gramsci, o Harvey, o Bobbio, que trabalham nessa, e o Freud, que trabalha a relação de dominação do indivíduo, e o Bourdieu, claro. E o Bourdieu, claro. Como as classes dominantes conseguem, alcançam, essa é a pergunta, como as classes dominantes alcançam esse consentimento das classes dominadas? E como se deve proceder para derrubar essa ordem vigente e antiga e produzir uma nova ordem intelectual. Então, a nova ordem hegemônica, produzir uma nova hegemonia, que você já sabe. Eu, por exemplo, eu vejo esse conceito do Gramsci, eu posso pegar esse conceito do Gramsci e aplicar hoje na política urbana do Rio de Janeiro. Porque olha o que aconteceu. No início, quando trouxeram a política urbana da Copa, eu digo, a política urbana do grande evento, é uma política urbana de eventos. Aquela que está localizada na Copa e nos Jogos Olímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, ela é produto de uma... O que eles fazem primeiro? Eles fazem... Isso é a minha pesquisa, né? Minha pesquisa mostra como existe uma hegemonia de um discurso que produz uma... E o que aconteceu? Quando o discurso foi colocado, o discurso de que a Copa do Mundo vai melhorar a vida de todo mundo, papá,
E a gente está vendo como está melhorando, né? 2 horas a mais para o trânsito por dia. A minha orientanda que mora aqui do lado, 15 minutos de distância, que ela toma todo dia, demorou 2 horas para chegar, porque fizeram uma obra na Avenida Brasil. Hoje a Avenida Brasil tinha 2 pistas fechadas. 2 pistas. A Avenida Brasil, com 2 pistas fechadas. Então pronto, ela demorou 2 horas para chegar, ela mora aqui do lado. 2 horas para chegar. Então, como era no começo? No começo era assim, 87%, eu me lembro que é a minha pesquisa, né? 87% da população era a favor da Copa do Mundo. E agora é 35%. Não, ter vai ter, mas como? Vai ter. Vai ter. Mas como? A minha filha mandou uma fotografia do aeroporto que ela ficou uma fila de 4 horas. Aí ela pergunta assim, como vai ser na Copa? Manda a fotografia do aeroporto. Como é que... E foi isso que eles fizeram. A política urbana hoje é toda construída sobre a teoria do Gramsci. Primeiro, produzir uma legitimidade. Esse conceito de legitimidade é muito lá do Clausewitz, tá? Mas eu não consegui colocar o Clausewitz aqui. Mas quem quiser trabalhar com o conceito de legitimidade tem que ir para o Clausewitz. Depois a gente teve um estudante aqui que foi orientando a Ana Clara, que fez uma tese maravilhosa sobre os shopping centers. Luiz, não me lembro sobre o nome dele, mas é uma tese sobre shopping center, deve ter a palavra sobre shopping center. Para quem for estudar shopping center, a ideologia, e o consumo, e papapá, e a globalização, né? Tem que ler essa tese. Por quê? Porque nessa tese ele vai mostrar como o shopping center acaba se constituindo no consumo das classes dominadas. As classes dominantes, elas não suportam a presença das classes dominadas. É assim. Olha aqui o carinha lá, não sei o nome dele, o costureiro das classes dominantes, ele fez um vestido bonito. Esse vestido bonito, ele vai durar 3 meses. Porque daqui a 3 meses ele já está sendo vendido na feirinha lá da Ipanema. Você transferir um mecanismo de dominação ideológica, se desloca ele quando aquilo não faz mais sentido de diferenciação para a classe dominante. Se essa classe dominada, se a identidade da classe dominada, que não é a identidade que a classe dominante quer para si, se identifica e toma para si um elemento da identidade da classe dominada, toma de verdade, porque o modus operandi da classe dominante... Representação, usa a representação, então. É outra, entendeu? A classe dominante não quer se ver nos hábitos dos favelados. A própria Funk ele era marginal, periférico, de repente tá na Zona Sul. Como é que funciona isso? Lindo que você falou agora. Por quê? Porque nós estamos assistindo... Tem a apropriação. Não, mas é uma desapropriação. Claro que é uma desapropriação. Eu concordo plenamente. Então, o que fazer? Construir uma nova hegemonia que resulta de um longo processo de democracia. E não existe, aí ele vai falar, não existe democracia. Quer dizer, não há socialismo sem democracia. Não há socialismo sem democracia. E também não existe democracia sem socialismo. E isso é realmente, porque junta a economia com o político, a igualdade com a liberdade. Igualdade e liberdade junto. 450 mil famílias que foram desalojadas por causa. Gente, é uma cidade. Uma cidade que foi desalojada da habitação para construir os estádios. Então, por isso a importância da ampliação da sociedade civil, como nós vimos aqui, por exemplo, a Vila do Autódromo, né? Em que a Vila do Autódromo conseguiu se constituir uma resistência social que conduziu para a permanência da população local no contexto da construção dos Jogos Olímpicos. Mas isso está garantido. Mas está indo. As sabotagens. Não, com certeza. Mas aí a gente tem que... Bom, eu fiz uma afirmativa precoce. O que significa ampliar
Mas pelo menos tem um trabalho, né? Olha, eu estudei o Museu quando aconteceu a política urbana. Eu acompanho a política urbana no Rio de Janeiro desde que eu cheguei aqui. Tá? Então, o Rio de Janeiro para mim é uma grande... eu trabalho muito o Rio de Janeiro. Eu estudei, por exemplo, o primeiro projeto do César Maia, a primeira política do César Maia de construir o primeiro polo de política urbana no Rio de Janeiro para os portos. Porque era o momento que estava sendo construído o porto de Buenos Aires, o porto de São Francisco, o porto de Londres e papapá, e começava o processo de globalização do Rio de Janeiro pelo porto. E ele propôs, então, o primeiro projeto de renovação da zona portuária já tem muito na cidade, mas o César Maia insistiu muito nisso. Como? Através da construção de um museu âncora, como eles chamam na literatura sobre o tema, que fosse capaz de atrair todos os turistas para a cidade do Rio de Janeiro. Sabe como era esse museu? Esse museu era assim, era do mesmo arquiteto escapou o nome, daqui a pouco cai. O mesmo de Bilbao? O mesmo de Bilbao. Franguer. O que ele propôs para o Rio, gente? Um museu submerso ao mar. Quer dizer, ele queria falar do Rio de Janeiro botando um museu embaixo da praia. Tá? O que aconteceu no Porto? Aconteceu que houve uma organização da sociedade civil que se organizou contra, que entrou com processo na justiça e que ganhou. E tem toda uma história de que a sociedade civil na zona portuária é super organizada. Por quê? Porque tem uma história e uma política cultural no lugar que vem lá do pessoal que trabalhava nos portos e que eles constituíram uma história de resistência social na zona portuária. Nesse trabalho que eu fiz, eu identifiquei 285 organizações da sociedade civil na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma cultura de organização social já constituída. A superestrutura produziu uma... Eu acompanhei de perto, porque eu ia nas reuniões para ver o que estava acontecendo. Eu acredito muito na organização social. Eu estudei muitos movimentos sociais, gente. Na época dos movimentos sociais, eu participava do grupo que a Ana Clara organizava, coordenava, que era o grupo de movimentos sociais da POX. E para quem for estudar os movimentos sociais, tem que ver o Urban Data. Todos os trabalhos que foram elaborados naquele contexto histórico estão no Urban Data. Eu estou mandando a comunicação sobre o Urban Data, vocês estão recebendo, né? Então, o Urban Data é um arquivo realizado pela professora Alicia Valadares, que também era coordenadora do grupo de estudos urbanos. E ela cobria os dois grupos, tá? Estudos urbanos e movimentos sociais, que foram dois grupos muito importantes no contexto da ANPOX. Inclusive, um representava o papel do planejamento do Estado e outro representava o papel dos movimentos sociais. Um da estrutura e outro da superestrutura. São dois grupos que dialogavam. Tá? Então, esse trabalho todo está lá no Urban Data. Vocês podem entrar no site, se vocês não entrar por palavra-chave, vocês vão encontrar o que vocês quiserem. Porque a nossa luta, ela não é ideológica. A ideologia vem depois. A nossa luta é existencial. Nós lutamos para existir. Nós lutamos para sobreviver. Então vamos juntos, camaradas e companheiros, lutar contra esse projeto de modelo de cidade fascista, implementado pelo prefeito Eduardo Paes, em parceria com o governador Sérgio Cabral e apoiado sim pela presidenta Dilma, financiando esses...